Olá, Jardim querido, paz e bem da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos para mais um devocional de Jardim, e o devocional do Jardim do dia de hoje, ele tem por título Encontrando Satisfação. E o texto base para esse devocional é o Salmo 131, um salmo curto, com apenas 3 versículos que eu vou ler. E em seguida a gente segue com a meditação. Diz assim: Senhor, meu coração não é orgulhoso e meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para minha compreensão. Pelo contrário, acalmei e aquietei a alma como criança, desmamada, que não chora, mas pelo leite da mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Ó Israel, põe a sua esperança no Senhor, agora e para sempre. Esse é o texto, e o versículo que fica como destaque é o 2. E aqui no devocional, o versículo ele em destaque, ele está com uma tradução, na nova tradução na linguagem de hoje, né, que diz assim: assim como a criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, assim eu estou satisfeito. E o texto ele traz a história de um jornal, né, uma coluna de um jornal sobre aconselhamento, onde um psiquiatra ele responde a uma mulher que lamentava por estar insatisfeita ali por conta de ambições. Muito provavelmente essa mulher, ela tinha ambições, não conseguiu conquistar as ambições, né, que desejar aquilo que ela ambicionava, e ficou insatisfeita. E muitas vezes, né, digo isso porque eu tenho feito sessões de terapia, e muitas vezes a gente vai para terapia até achando, né, que o terapeuta, né, o psicólogo, psicólogo é porque eu ia falar psiquiatra. O psiquiatra ou psicólogo, eu inventei uma palavra nova, né, psicólogo. Ele responde não aquilo que a gente quer ouvir. Ele responde, na maioria das vezes vai responder aquilo que a gente precisa ouvir naquele momento. Então não à toa ele está ali, né, para tratar a gente dentro daquilo que a gente apresenta para ele. E muitas vezes eu fui para as sessões de terapia esperando ouvir uma coisa e saía, ou esperando ter resposta para algumas coisas que eu estava me inquietando, e eu saía com mais perguntas do que quando eu cheguei. Mas aí as palavras do psiquiatra aqui foram contundentes, dizendo: as pessoas não foram criadas para serem felizes, disse ele, apenas para sobreviver e reproduzir. Estamos amaldiçoados a perseguir a borboleta provocante e evasiva da satisfação, e acrescentou: nem sempre para capturá-la, né? Então ele traz aí a ideia como se os nossos desejos, as nossas ambições, a tal felicidade, ela fosse uma borboleta que a gente tenta o tempo todo pegar, mas nem sempre a gente consegue. E assim, nesse sentido, ele traz aqui a, a comparação, né, com o que o Davi exclama, o que o Davi, o rei Davi, ele diz no Salmo, né, porque Davi, ele diz aqui no Salmo, e eu tive um pouco de dificuldade no começo aqui com a leitura desse Salmo, porque diz assim: Senhor, meu coração não é orgulhoso. Como é que a gente, o ser humano, pecadores, né, a gente pode afirmar que a gente tem alguma coisa ali que não seja orgulho, que não seja arrogância, que não seja maldade? Mas quando eu continuo lendo o Salmo, Davi diz o seguinte, né, que ele não alimenta tantas ambições, porque ele aprendeu a se contentar com o Senhor. Ele aprendeu a se acalmar
com a presença do Senhor. Então ele diz, pelo contrário, acalmei e aquietei a alma como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Aí recomenda, ó Israel, ponha a sua esperança no Senhor agora e para sempre. Então é tipo, muitas vezes a gente mesmo, né, cristãos e cristãs, a gente traça planos, a gente coloca metas, né, que às vezes são metas até bem ambiciosas, né, metas de coisas que a gente quer conquistar no intervalo de 1 ano, ou de 2 anos, ou daqui a 10 anos, e quando isso não acontece a gente fica meio que frustrado. Mas a gente tem que lembrar também, né, que como diz as escrituras, o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Que a gente pode fazer planos, né? E a gente não deve deixar, como a última palavra é de Deus, a gente não deve deixar de fazer planos, mas a gente tem que entender que Deus ele nos ama de tal forma que às vezes a gente planeja coisas pra gente que Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, ele não permite, né, que aconteça, porque ele sabe que aquilo ali não é bom pra gente. E certa feita eu vi que uma das coisas mais danosas, né, que pode acontecer para o ser humano é Deus permitir que ele faça aquilo que ele quer. Então, às vezes a gente quer fazer determinadas coisas que Deus ele nos mostra, nos aponta, nos guia para que a gente não faça, porque o resultado daquilo ali não vai ser uma coisa boa, mas a gente vai e tenta fazer assim mesmo, porque a gente faz os planos ali e às vezes até a gente esquece de consultar a Deus para saber se aquilo ali seria realmente melhor para as nossas vidas. Mas a receita de Davi é simples, né? Se aquietar e crer, né? Colocar esperança no Senhor agora e para sempre. Porque quando a gente coloca a nossa esperança em planos que a gente pode realizar, em sonhos que a gente almeja conquistar, em metas que a gente deseja cumprir, quando isso não acontece, a gente se frustra. Mas quando a gente coloca a nossa esperança em Deus, a gente não tende a se frustrar, porque Deus ele nos conduz para aquilo que, mesmo que inicialmente a gente ache que não é o melhor para a gente, mas terminará sendo, né? Porque nem sempre a nossa vontade, o nosso desejo é o melhor para a gente, né? Então, como vou dar um exemplo. É como se, por exemplo, eu desejasse muito ter uma moto, mas aí eu sou uma pessoa afoita e eu com a moto ia sair cortando o carro, ia sair acelerando mais do que eu devo e em um determinado momento ia sofrer algum acidente ali e poderia até perder a vida. Então eu não consigo comprar ou ter aquela moto porque Deus não permite que isso aconteça, porque ele sabe que aquilo ali pode ser prejudicial para mim. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a, a mensagem é essa, né? A mensagem que fica hoje é essa. E nesse sentido, o que fica para a gente no dia de hoje é isso, que a gente possa colocar a nossa confiança, né, a nossa esperança em Deus, porque Ele sabe quais são os melhores caminhos para cada uma de nós, né? E que Ele, nesse sentido, Ele na sua infinita sapiência, né, na sua infinita sabedoria, ele sabe, né, que não adianta eu planejar caminhar 3 quilômetros se eu só consigo caminhar 2. Então ele não permite que eu caminhe os 3, porque ele sabe que se eu passar daqueles 2 quilômetros eu posso ter algum problema de saúde e ele não permite. A gente se frustra, né? Às vezes quando a gente não acontece aquilo que a gente deseja, mas como o
texto, né, do salmista diz que a gente aprenda a colocar a nossa confiança em Deus, amém? Porque Deus, ele é a nossa esperança, é o nosso refúgio, é o nosso consolo, é a nossa fortaleza e é o nosso Pai, né? Amoroso, Pai que corrige o filho quando precisa, que abençoa quando necessário, mas que mais do que tudo, que ampara hoje e sempre, amém? Então, para a gente encerrar, vamos orar. Justo e eterno Deus, te louvo por este dia. Peço a Ti, Senhor, que conforme a Tua vontade abençoe os nossos planos, Pai, mas que seja feita sempre a Tua vontade sobre nossas vidas. Abençoa a nossa paróquia, abençoa os reverendos e reverenda, irmãos e irmãs de nossa comunidade e nos ajuda, Senhor, dando a cada um de nós cada vez mais a certeza de que a nossa esperança está em Ti e que não adianta tentarmos fazer nada sem que aquilo seja da Tua vontade, Pai, porque o resultado não é o resultado, ele não é o melhor. Então nos ajuda, nos ampara, nos livra de todos os males e continua nos abençoando. É assim que eu te oro, desde já te agradecendo e pedindo, Pai, um resto de noite tranquila com sono reparador quando formos deitar em nossos travesseiros, nossos colchões para descansar. É assim que eu te oro e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Meu pai apareceu aqui na hora da oração, mas eu consegui me comunicar com ele. Então, meus irmãos, minhas irmãs, fiquem com Deus e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.